graça e a paz de Deus esteja sobre todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, onde nós viemos trazidos pelo seu Espírito e estamos aqui em atitude única de gratidão para estarmos diante de um Deus sempre misericordioso, grandioso, digno de louvor, de exaltação. E aqui nesse momento nós estamos para darmos continuidade ao louvor a esse Deus, darmos seguimento ao reconhecimento que devemos ter de Deus, o Senhor de nossas vidas, autor da vida, a quem nós devemos o único e exclusivo louvor. Por isso este culto ele é pensado, preparado, ele é milimetricamente preparado para o louvor exclusivo da glória de Deus. Não é para agradá-los, não é para nos agradar. O culto, antes de qualquer outra coisa, é para o louvor, a exaltação do nome de Deus e para que o Senhor se agrade da nossa comunhão, do nosso louvor, das mensagens que serão lidas aqui nesta noite, da palavra que o Senhor certamente já resguardou para os nossos corações através do seu servo nessa noite. Eu convido aos amados, mesmo assentados, eu vou ler aqui o Salmo 113, e os irmãos apenas acompanham aí mesmo os seus lugares. Diz assim: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, louvado para sempre seja o Senhor. Feche seus olhos, oremos a esse Deus. Pai querido, Senhor amado, Deus de misericórdia, de amor, queremos te dar graças, ó Pai, porque de uma forma maravilhosa o Senhor nos amou. O Senhor nos resgatou, ó Pai, das trevas e nos trouxe para junto de Ti, para andarmos na luz. Por isso, Senhor, nesse instante nós estamos aqui na condição de pecadores redimidos, ó Pai, que temos aqui gratidão eterna a um Deus que nos amou mesmo estando nós em total estado, ó Pai, de imerecimento. E nós reconhecemos isso, ó Pai. E nós queremos exaltar o Teu santo nome, louvar a Ti, dizer mais uma vez e sempre que Tu és o Deus de nossas vidas e está entronizado em nossos corações. Te rogamos, ó Pai, que nesta noite o Teu amor seja derramado, a plenitude da Tua glória, ó Pai, na Tua casa, no meio do Teu povo, dos Teus servos e servas que aqui estão e aqueles que ainda virão. E possamos, ó Pai, aqui nos alegrarmos em Tua presença, louvando a Ti, cultuando o Teu santo nome, na comunhão que só foi perfeita, na comunhão, ó Pai, que só foi possível perante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso nós Te damos graças mais uma vez, Senhor, de estarmos aqui neste momento que o Senhor nos designou para estarmos. Nós possamos louvar a Ti, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa oração. E, enfim, ó Pai, faz com que nossas mentes e corações estejam plenamente abertas para receber, ó Pai do alto, da Tua palavra,
o alimento necessário, o verdadeiro, o único, que é o teu evangelho, ó Pai, capaz de transformar e salvar o homem. Abençoa a todos, nós te rogamos tudo e te pedimos no santo e poderoso nome do Senhor. Amém. Louvemos a Senhor Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós. Amém, glória a Deus. Convido aos amados a abrirem suas Bíblias e aplicativos na segunda carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 7, apenas 2 versículos, 9 e 10.
2 Coríntios 7, 9 e 10. Aos amados que puderem ficar de pé para nós fazermos essa leitura, que é o texto do nosso momento de contrição nesta noite. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, e certamente para todos nós hoje, esta palavra que ultrapassa as eras e os séculos e continua atualíssima para a igreja do Senhor na terra. Diz assim, 2 Coríntios 7, versos 9 e 10. Eu vou ler apenas sozinho, os irmãos acompanham. 9. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz o pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Já a tristeza do mundo, que em outras versões está remorso, produz a morte. Meus irmãos, não há outro caminho se não for o caminho do arrependimento. Algumas igrejas têm surgido com o título de igrejas inclusivas, e nós temos que denunciar sempre isso, onde estão oferecendo um Deus que não se preocupa mais, que não requer mais do pecador o arrependimento, que oferece um cristianismo meio Disneylândia da fé, um cristianismo legal de se viver, um cristianismo interessante, que atende ao seu propósito do coração humano, que lhe faz lhe sentir bem, que não confronta. O apóstolo Paulo também fala, e a Sagrada Escritura, de que a única forma, o único poder que existe capaz de transformar o homem é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro, na sua essência, quando ele é verdadeiro, por ser verdadeiro, ele naturalmente ele é confrontativo. O Evangelho que não lhe faz sentir, todas as vezes que você lê a palavra e ouve, não lhe faz você sentir pecador, desgraçado, imerecedor, não é o Evangelho verdadeiro. É o meu pecado, é a minha condição perante Deus, que sempre este Evangelho vai me jogar contra isso. Me revela esta realidade constante para um homem que, segundo o seu coração, ele é desesperadamente corrupto, que está sempre querendo buscar aquilo que é bom para ele, do seu prazer, daquilo que segundo a sua mente é bom, daquilo que segundo o seu olhar, os caminhos parecem ser de vida, mas são caminhos de morte. E é o Evangelho verdadeiro. Paulo está falando, eu dou graças, eu estou alegre, porque vocês foram entristecidos para o arrependimento, para levá-los a reconhecer que vocês precisam de Deus, que nós, o homem, não é nada sem Deus. É disso que nós estamos falando. Esse Evangelho, com o E bem minúsculo, está sendo espalhado, de que não é preciso mais você deixar o pecado, de que não precisa mais você se arrepender, não precisa mais você olhar para si mesmo, e Deus vai aceitar você de qualquer jeito, porque Ele, afinal de contas, é amor. É uma armadilha de Satanás que está sendo pregada. Não vá por aí, não creia nisso, não está na Bíblia.
Deus não assinou isso, Deus não proveu isso. O caminho é o arrependimento. Sem arrependimento não há remissão, não há perdão de pecados. Deus sabe dos nossos pecados, mas Ele espera e requer que nós o confessemos a Ele todas as nossas falhas, porque Ele é justo e poderoso para nos perdoar, amém? Feche seus olhos, compreendendo isso, que a palavra nos diz, ore agora ao Senhor. Pai Santo, Deus querido, Deus de misericórdia e de perdão, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, e a Tua palavra nos mostra um Deus perdoador, um Deus maravilhoso, um Pai bondoso, um Pai amoroso, mas um Pai também que é justo, um Pai que está sempre pronto a perdoar com as suas mãos estendidas, ó Pai. Esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós buscamos, há um Deus que nos recebe, mas ao mesmo tempo diga, não faça mais. Há um Deus que nos perdoa, mas nos alerta para não praticarmos mais o que praticávamos. Este evangelho, Senhor, que nós queremos, este evangelho que o Senhor nos deu esta missão enquanto igreja de propagar nessa terra. E que jamais, Senhor, em momento algum possamos pensar outra coisa diferente. Eu te rogo, ó Pai, nesse momento, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos da Tua igreja, para perceber, ó Pai, o perigo das heresias, dos ventos de doutrinas heréticas que avançam sobre a Tua igreja, de evangelhos falsos que estão sendo de forma corrompida espalhados para o rebanho. Tem misericórdia dessas vidas, ó Pai, que estão sendo tragadas pelas mentiras deste mundo moderno. Ó Pai, ao mesmo tempo eu te rogo por cada servo Teu e serva que está aqui nessa noite. E aqueles que estão também, ó Pai, porventura nos acompanhando pelas redes sociais. O Senhor sondas e conhece o coração de cada um. O Senhor esquadrinha o nosso ser, ó Pai, foi o Senhor que nos fez. Por isso o Senhor conhece cada palmo da nossa alma. E eu quero nesse instante, ó Pai, te rogar que os Teus ouvidos estejam atentos nesse momento ao clamor do Teu povo, ó Pai. E que o Senhor derrame sobre nós mais uma vez o Teu perdão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido esse Deus perdoador. Muito obrigado porque quando caímos, quando erramos e temos errado muito, nós temos a Ti, ó Pai, recorrido e o Senhor sempre nos recebe. Tanto, ó Pai, coloca em nossos corações o desejo de não pecar contra Ti, de não pecar contra o próximo, de não pecar contra nós mesmos. Acende, ó Pai, em nós o desejo, ó Pai, de estarmos sempre meditando na Tua palavra, guardando em nosso coração, para que nós estejamos sempre distante daquilo que não é a Tua vontade, para que nós possamos saber, ó Pai, e ver e distinguir as mentiras deste mundo das Tuas verdades eternas. Obrigado por tudo, por esta noite, e que o Senhor possa mais uma vez, ó Pai, atender as orações dos Teus servos e servas nesta noite. Nós te rogamos tudo, te suplicamos e te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, mais um louvor, mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu, o Deus, meu Senhor, minha vida.
pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o Aldeus, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, pra teu louvor. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos dar as boas-vindas mais uma vez aos amados irmãos, irmãs, amigos que estão aqui conosco nessa noite, vieram à casa do Senhor para cultuá-lo, não para assistir ao culto, até porque não é espetáculo, mas é o culto, é onde todos participam, onde todos são adoradores, e você está aqui nessa condição também. Seja sempre muito bem-vindo, nos alegra a sua presença. Lamentavelmente nós ainda não pudemos apertar a sua mão, né, dar aquele abraço, nosso momento de confraternização, mas nós temos esse momento e vamos passá-lo agora, entoarmos cântico ao nosso Deus, nos alegrando em sua presença e pela sua presença aqui nessa noite. Eu rogo a Deus que seja sim uma noite e um momento muito maravilhoso e rico na sua vida aqui conosco e na presença de Deus. Vamos louvar a Ele, nos alegrarmos. Sejam muito bem-vindos sempre à casa do Senhor aqui para o louvor da sua glória. Louvemos ao Senhor. Convido a igreja a ficar de pé. És tu, única razão da minha adoração ao
Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Poder sentar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar. Refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao teu, ao teu.
mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, envolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Ó Deus, nós te exaltamos, ó Pai, nesse instante, porque sabemos que o Senhor faz ouvir a sua voz e que é na escuta, Senhor, da tua voz que nós encontramos a razão de viver, na escuta da tua voz que nós encontramos motivos para louvar a despeito das adversidades que nos cerca, é escutando a tua voz que nós recebemos a força e a direção para caminhar rumo, Senhor, ao centro da tua vontade. Pedimos então, Pai, fala conosco, faz-nos ouvir a tua voz agora, na leitura e na meditação da tua palavra. Quebra, Senhor, as estruturas do pecado em nosso coração e nos habilita, ó Pai, para estar na tua presença santa. Nós pedimos agora a ministração poderosa do teu Espírito Santo em forma de iluminação, Senhor, nos dando entendimento da tua verdade, nos dando um coração capaz de fazer o acolhimento da tua verdade, nos dando, Senhor, um coração disposto a mudar o nosso comportamento, ajustando ele à tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor podem dizer amém, bem forte, graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, e nós estaremos lendo somente os versos 31 e 32. Enquanto os irmãos procuram chamar as crianças para virem até aqui à frente, nós vamos ter sala infantil? Vamos não, né, pelo jeito? Então, possivelmente, hoje a gente não vai ter a nossa salinha infantil, mas podem trazer os meninos, que todo domingo a gente se organiza para receber e para fazer o trabalho com as nossas crianças, tá bom? Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra
aos nossos corações. Mesmo, amados irmãos e irmãs, vivendo na comunidade do povo de Deus, que é a Igreja de Cristo, que não pode ser reduzida a uma instituição religiosa qualquer, né, nem mesmo a Igreja Presbiteriana. A Igreja de Cristo está representada, né, sob diversas denominações cristãs, mas transcende a todas elas. E mesmo estando vivendo a nossa fé e a nossa espiritualidade no contexto de uma verdadeira Igreja de Cristo, não podemos nos enganar. Nós estaremos sempre vivendo no meio de uma comunidade de pecadores, de uma comunidade de pessoas imperfeitas, de uma comunidade dirigida por pastores e presbíteros imperfeitos, de uma comunidade servida por diáconos e crentes imperfeitos. Assim como imperfeitas são nossas famílias, assim como imperfeitos são nossos casamentos. Casamento perfeito é mito, assim como imperfeitos são nossos cônjuges, são nossos filhos, são nossos pais. Poderíamos definir a igreja como uma comunidade de pessoas imperfeitas que se unem em torno do único que é perfeito em nosso meio, que é aquele a quem adoramos, o nosso Deus que existe eternamente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este único que é o nosso objeto de culto, é Ele entre nós, o único perfeito. Todos os demais, temos que nos submeter às exortações bíblicas, como a feita hoje no ato de contrição, para que nos arrependamos. E essa necessidade de arrependimento se nos apresenta porque nós somos pecadores, porque nós temos um coração desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 9, e que, portanto, tem tendências para caminhar na direção oposta à vontade santa do Senhor e fazer tudo, absolutamente tudo o que a sua lei condena. Assim, meus amados irmãos, é praticamente impossível que nossas imperfeições não se cruzem num ou noutro momento das nossas relações interpessoais, no contexto da igreja, no contexto da família, no contexto maior da sociedade. E quando essas nossas imperfeições se cruzam, o resultado são feridas, o resultado são mágoas profundas, o resultado são ressentimentos, o resultado são relacionamentos quebrados, relacionamentos desfeitos, amizades antigas que ruem, que laboram em fracasso, em desatino, em desencontro. Porque nossos corações imperfeitos e pecadores, marcados pelas obras infrutíferas das trevas, que em outro texto, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo chama de obras da carne, ou obras da natureza humana decaída. Paulo diz que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia, são pecados sexuais, mas já aqui o próximo é atingido, idolatria e feitiçaria, ofensas contra o único Deus que deveria ser adorado, e depois vem uma gama de manifestações da natureza humana decaída, que estão na categoria de relacionamentos quebrados. Iras, porfias, diz o apóstolo Paulo, ciúme, dissensões, facções, inveja, homicídio, tudo isso, manifestações da nossa natureza humana corrompida em nossas relações interpessoais. Quando essas manifestações carnais, diz o apóstolo Paulo, acontecem, então, naturalmente, o resultado disso são mágoas, são feridas, são ressentimentos, né? Nós temos nos informado todos os dias, né? A nossa geração nunca foi, não teve nenhuma geração tão bem informada quanto a nossa geração, né? A gente recebe notícia até sem estar procurando notícia, né? Aquelas mensagens automáticas que entram no nosso celular, através dos canais aos quais a gente está vinculado ou inscrito, na televisão, não apenas mais, mas principalmente por meio das mídias e digitais,
e nós temos visto uma manifesta cultura de ódio, já falamos sobre isso aqui, se disseminando, né? As pessoas estão se antipatizando e se odiando por coisas que não fazem nenhum sentido, né? Quando a gente pensa nas eleições de 2018, tem pessoas da mesma família que até hoje não se uniram mais por causa de questões políticas, brigando por dois líderes imperfeitos e pecadores até romper com relacionamentos familiares. Eu tenho um colega de trabalho que disse que a família dele se reunia no final do ano há mais de 20 anos, e desde 2018 que não consegue mais congregar todo mundo, porque por motivos os mais diversos, essa família se partiu. Ali havia corações imperfeitos que não precisava de política, que não precisava de questões ideológicas, que não precisava dessas desculpas para se manifestar a qualquer hora na quebra, tantas vezes inarredável, dos relacionamentos. Foi justamente pensando nisso, nessa quebra de relacionamentos, no choque das nossas imperfeições em nossas relações interpessoais, que Jesus, que os seus apóstolos ensinaram na Sagrada Escritura abundantemente sobre o mandamento do perdão. Além disso, meus amados irmãos, de todo esse desgaste que os nossos corações pecaminosos causam, né, em nossos relacionamentos, nós podemos dizer que a doutrina do perdão, ela é, em primeiro lugar, importantíssima, só por uma questão: foi Jesus quem a introduziu no seio da sua igreja. Ela é importantíssima só pelo fato de que está na Bíblia, e como cristão, nós não podemos fugir dela. Só por esse motivo já é suficiente para a gente parar aqui e dar toda atenção à palavra de Deus para saber o que ela tem a nos dizer sobre isso. Mas nós aprendemos também que a falta de perdão, que a mágoa retida no coração, afeta a mente, enferma a psique. A mágoa causa depressão, desânimo, mau humor. Uma pessoa que cultiva a mágoa no seu coração é uma pessoa que perdeu o hábito de sorrir, é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa que torna os ambientes ao seu redor ambientes pesados, com climas relacionais tensos, porque está afetada em sua psique, porque a sua psique está enfermada por psicopatologias decorrentes desse lixo emocional chamado mágoas, que afeta também o nosso corpo, porque uma mente patologizada baixa as defesas do organismo e o torna vulnerável para que essas toxinas sentimentais liberem outras toxinas que já tem no nosso próprio corpo e formem e somatizem, formam as doenças no soma, né, palavra grega para corpo, né, formem doença no nosso corpo. Afeta, como falamos, os nossos relacionamentos, trazendo frieza, trazendo apatia, trazendo distanciamento, trazendo isolamento interpessoal e, por fim, talvez o mais terrível dano causado pela mágoa, pelo ressentimento, afeta a nossa alma, nossa espiritualidade e atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Jesus Cristo mesmo, Ele vai dizer ao término do Pai Nosso, que nós temos que perdoar os nossos irmãos, e essa é também uma condição para gozarmos do perdão divino. Assim, meus amados irmãos, diante de tão grande importância que o perdão tem, por ser doutrina bíblica, por ser ensinamento de Cristo, por causa dos conhecimentos que nós temos hoje, sabemos os danos causados pela mágoa, pelos danos causados à psique, ao corpo e aos relacionamentos, e acima de tudo à vida espiritual, nós devemos atentar com todo cuidado, com toda diligência, com o coração disposto a acolher aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer acerca da prática do perdão. E eu queria chamar
a sua atenção para esses 2 pequenos versículos e o que ele nos diz acerca do perdão. Eu fiz aqui algumas inferências e gostaria de compartilhar com os irmãos, peço a vossa atenção. Em primeiro lugar, meus irmãos, para praticar o perdão, é necessário livrar-se dos vícios ou dos lixos emocionais do coração. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos diz, no verso 31, diz, longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia, longe de vós. Se você tiver a Nova Versão Internacional, ele vai dizer, livre-se de toda amargura, lance para longe de você, desapegue-se disso. Antes de falar das virtudes ou atitudes que favorecem a prática do perdão, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo elenca pelo menos 6 terríveis vícios que partem do nosso coração e dos quais nós devemos nos livrar. Livrem-se, NVI, lancem para longe de vós. Versão revista e atualizada, o teólogo John Stott define esses 6 vícios que atingem o nosso coração de uma maneira absolutamente clara. Ele diz, livre-se da amargura, porque a amargura provoca um espírito azedo e uma conversa azeda. Pouca coisa é mais triste nas pessoas idosas, diz o John Stott, do que um ponto de vista negativo e cínico sobre a vida. Citando um outro teólogo que faz referência ao grande filósofo Aristóteles, ele diz que Aristóteles definiu a amargura como sendo um espírito ressentido que se recusa a se reconciliar. Uma pessoa que não tem predisposição para a conciliação, uma pessoa que não tem predisposição para virar a página, uma pessoa que não tem predisposição para reatar relacionamentos, para se humilhar diante de Deus e do próximo, a bem da construção de relacionamentos sólidos e edificantes. Longe de vós a cólera e a ira. Obviamente são semelhantes entre si, sendo que a primeira denota uma fúria apaixonada e a última, uma hostilidade mais firmada, quanto mais e sombria. Desafaste isso do seu coração, livre-se disso, lance para longe de você, não seja uma pessoa iracunda, não seja uma pessoa tomada pela raiva, não seja uma pessoa tomada pela ira, livre-se desse sentimento. Jesus falou em um outro texto que o coração, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E agora Paulo diz, longe de vós toda gritaria. Longe de vós toda gritaria. Ele entende aqui que gritaria com o outro é carnalidade pura. Gritaria com o outro é manifestação das obras da carne, não do Espírito de Deus. Refere-se a falar mal, não apenas a falar mal do outro, ou não falar mal para o outro acerca dele, mas de fazê-lo com uma impostação de voz que em si já é agressiva. Don Stott diz que descreve pessoas que ficam excitadas, que erguem a voz numa altercação e começam a gritar, até mesmo a berrar, umas contra as outras. O grito é muitas vezes usado como um mecanismo covarde de defesa, para não dar ao outro a oportunidade de se expressar. O grito é uma expressão de autoritarismo e de incompetência emocional para fazer uma boa discussão da relação. Então você impõe o seu ponto de vista da questão por meio do grito. O grito não resolve crises relacionais e pode até piorar, porque é uma forma de agressão
verbal. Não apenas o conteúdo da fala é agressão, mas a forma como esse conteúdo é veiculado e chega ao outro é uma forma de agredir o próximo e destruir ainda mais um relacionamento que já está complicado. E ele fala ainda das blasfêmias, que referem-se ao falar mal dos outros. Blasfêmia aqui não aplicada a Deus, né? Não está falando daquela blasfêmia contra o Espírito de Deus, né? Que a Bíblia diz que nem tem perdão, mas refere-se aqui a falar mal dos outros, né? Especialmente pelas costas, né? Chegando assim a difamar e até a destruir a reputação de uma outra pessoa. Isso é a blasfêmia, que é uma manifestação de ódio, que é uma manifestação profunda de carnalidade, uma manifestação profunda de falta de espiritualidade, quando nós deveríamos guardar as costas ou a ausência do nosso irmão, quando ele se ausenta, nós o detonamos. E a última, ou o último vício do coração é a malícia, que é a má vontade, que é o desejo pulsando no coração, né? Usar uma expressão freudiana, é uma pulsão de morte, né? E provavelmente nos leva a tramar, a maquinar nas madrugadas, na escuridão do nosso quarto, com a cabeça no travesseiro, que não sossega, maquinando o mal contra o próximo. Como destruí-lo, como atrapalhar a sua caminhada, como diminuir a sua honra, como tirar, subtrair a sua honradez ou maquiar o seu caráter. Apegar-se a esses vícios ou abrigá-los no coração é uma intransponível barreira para a prática do perdão. É por isso que antes de exortar os irmãos a perdoarem, Paulo diz: tire isso do seu coração. Quem guarda mágoa, irmão, se torna escravo da pessoa que o magoou. Augusto Cury: pais brilhantes, professores fascinantes. Quem não perdoa leva o inimigo para a cama, dorme com ele, acorda com ele, e dá um poder enorme ao outro de estragar o seu dia a qualquer hora. Dá um poder enorme, dá um domínio ao outro sobre si. Dá um domínio sobre o seu humor, dá o domínio ao outro sobre o seu estado emocional, porque se você não perdoa, você está vinculado, acorrentado a ele pela mágoa e a qualquer momento. Uma postagem no Facebook que nem era para você. Uma foto no Instagram que foi postada lá sem nem pensar em você. E você olha, e você vê, e você lê, e você enche o coração de lixo emocional até transbordar. E se torna escravo daquele que te feriu, e se torna escravo daquele que te magoou, e se torna escravo daquele que de alguma forma te decepcionou. Então Paulo está dizendo: você está apto a cumprir o mandamento bíblico do perdão, o mandamento cristão de perdoar o seu irmão, livre-se desse lixo. Afaste para longe de você, tire isso do seu coração. Jogue fora, para bem longe, esse entulho sentimental, expurgue essas toxinas do coração, ou não conseguirás praticar o perdão. Ou permanecerás como escravo do teu ofensor. Ou estarás em permanente vulnerabilidade relacional, moral e até espiritual. Aprendemos ainda, meus amados irmãos, que para praticar o perdão, além de se livrar dos vícios do coração, é preciso cultivar em nossos corações as virtudes espirituais da benignidade e da compaixão. Veja que no verso 32,
a primeira parte, quer dizer, tire isso da sua vida. Antes, ou seja, em lugar disso, o que deve estar no nosso coração em lugar da amargura, da cólera, da ira, da disposição para agredir o outro com os nossos gritos, né, da blasfêmia contra o outro e da malícia? Antes, sede uns para com os outros benignos e compassivos. O perdão, certamente, meus irmãos, fluirá mais facilmente de nossas vidas para a vida dos nossos irmãos quando estes nos ofendem, se o nosso coração já for dominado, já for marcado, já tiver acolhido as virtudes espirituais, as virtudes cristãs da benignidade e da compaixão. Essas virtudes que são marcas da própria natureza de Deus e de Cristo. A compaixão é a solidariedade de Deus para com a humanidade. Quando a gente fala da paixão de Jesus, a gente está falando de compaixão. É a compaixão de Deus por nós, através do seu Filho, nos provendo um caminho de perdão, de justificação e de salvação, porque os nossos pecados foram punidos em Jesus, mas por causa da paixão de Cristo, quando nos conectamos a Ele pela fé, nós somos perdoados, somos justificados. Compaixão é sofrer com. No caso de Jesus, é sofrer com e sofrer por. Jesus sofria por nós e sofreu conosco. Aqui ele está colocando que certamente nós estaremos mais preparados para o perdão quando essas virtudes estiverem abrigadas em nosso coração. Essas virtudes, elas favorecem o surgimento de outras qualidades espirituais e elas fomentam também a prática do perdão. Benignidade é a disposição interior de praticar o bem, que geralmente é levado a efeito. Alguns teólogos fazem uma fina, uma sutil distinção entre benignidade e bondade, quando eles dizem que a benignidade é a disposição permanente para fazer o bem, e a bondade é quando essa disposição encontra a oportunidade, aí ela vira bondade. Ele já tinha disposição para fazer o bem, e aí 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, e aí eu vou participar, eu já tinha vontade de ajudar, eu vou participar da campanha de Natal. Disposição para o bem, levado a efeito. Benignidade e bondade caminham absolutamente juntas, como cólera e ira. Quem tem benignidade fatalmente desembocará em atos de bondade em prol do seu próximo. João Calvino, nosso patrono, ele define como sendo uma natureza afável, que se reflete no semblante, na linguagem e nas maneiras como nós tratamos o outro. Segundo um outro teólogo chamado William Barclay, citado por Fuchs, um dos comentaristas que eu consultei, é a disposição mental que pensa nos interesses do próximo, como faz com os seus próprios. Então, todo ato de benefício, praticado em benefício do próximo, é precedido de benignidade. Inclusive também o perdão. Quando nós perdoamos, é porque há a disposição, porque há benignidade em nosso coração, disposição para praticar ou para conceder ao outro o benefício do perdão. Sem benignidade, ninguém concede ao outro o benefício de perdão. Pelo contrário, maquina-se em como retribuir ao outro o mal praticado. A compaixão, por suas vezes, é esse sofrer junto, é a capacidade de sentir a dor do outro, de estar junto a ele, de identificar-se profundamente com ele na sua situação de aflição, de dor, na situação adversa em que se encontra. É aquilo que atualmente nós chamamos de empatia. E quando a gente vai no gabinete de um profissional de psicologia e a gente sente que ele não tentou se colocar ali no nosso lugar e sentir a intensidade da nossa dor, a gente já procura outro com muita facilidade, porque a gente busca isso, a gente busca tanto que paga, A gente paga para ter uma sessão de psicoterapia, se a gente encontrar um profissional que tenha empatia. Sem essa compaixão, o ressentimento vai predominar
de tal forma que o perdão nunca será liberado. Compaixão é solidariedade. Compaixão é romper com uma atitude de autocentração, de estar centrado em mim. É romper com uma atitude de ensimesmamento. Né? Como falamos no domingo passado, é romper com a atitude narcísica, né? De só pensar em mim, é colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro, ou sentir a fragilidade do outro, a dificuldade do outro, e então liberar para ele perdão, mesmo que aquilo que ele tenha nos feito tenha causado dor, tenha causado sofrimento, tenha causado algum tipo de desconforto. Na compaixão, nós então abrimos mão de curtir a nossa dor e de alimentar a nossa mágoa, e nós beneficiamos o outro com a graça do perdão. Assim, se efetivamente nós queremos praticar o perdão, temos que pedir ao Espírito Santo que desenvolva, né, que infunda em nossos corações as virtudes da benignidade e da compaixão. Veja que nós falamos no começo das obras da carne, que marcam o nosso coração e que nos fazem ferir o nosso próximo, mas Paulo também fala do fruto do Espírito, que ele diz que é amor, que é paz, que é alegria, que é benignidade, que é bondade, que é mansidão, que é fidelidade e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Então, se nós carecemos dessas virtudes em nosso coração, é somente cheios do Espírito Santo que essa virtude se manifestará em nossa vida e vai nos empoderar espiritualmente para nós abrirmos mão daquela mágoa que a gente tinha colocado na condição de mágoa imperdoável. E vamos então liberar perdão para o nosso irmão. Praticar perdão, meus irmãos, para praticar perdão é preciso tomar uma decisão, sendo compassivos, né, uns com os outros, sendo benignos com os outros e perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O texto correlato de Colossenses 3:13 diz-nos o seguinte: suportai-vos uns aos outros. E aqui suportai-vos não é naquele sentido, eu só te suporto, tá? Eu só te suporto, eu estou a ponto para te jogar no abismo, né? Não é no sentido do só te suporto. Suportar é servir de apoio, é servir de suporte, é colocar-se ao lado do outro, é ajudá-lo a carregar a sua carga, né? Suportar as características negativas do outro no sentido de estar ao lado dele e ajudá-lo a superá-las. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja que o texto está no imperativo aqui na carta aos Colossenses, deixando muito claro que o Senhor, através do seu apóstolo, está apelando à nossa vontade, para que nós tomemos uma decisão quanto à nossa mágoa. Porque perdão, meus irmãos, não é uma dessas coisas que acontece espontaneamente. Se você disser para si, quando eu sentir vontade de perdoar, eu vou perdoar, você não vai perdoar nunca. Perdão não é uma dessas coisas. Quando nós somos magoados, a gente ativa o nosso mecanismo de defesa. Como uma tartaruga, a gente se esconde dentro do nosso casco duro e só mostra ele para quem nos ofendeu. Então não flui naturalmente. Perdão também não vai acontecer com o tempo, né? Às vezes a gente diz, o tempo cura tudo, o tempo não cura nada, e ainda envelhece a gente, faz a gente adoecer, mais ainda se a gente não perdoar. Não vai acontecer espontaneamente, não vai acontecer reativamente. O perdão só vai acontecer proativamente. Você toma uma decisão antes que o sentimento de perdão brote. É uma decisão que você tem que tomar contra os seus sentimentos. Eu estou magoado, eu estou ferido. Meu coração está dorido.
Então eu decido rasgar a nota promissória relacional desse irmão comigo. Eu decido que não me deve mais nada, ainda que os meus sentimentos não estejam indo nessa direção. E você poderia dizer então, pastor, mas isso é hipocrisia. Não é não, isso é obediência ao mandamento de Deus, que está apelando para a sua vontade, para o seu coração, tomar uma decisão e perdoar, uma decisão contra você mesmo, contra os seus sentimentos. Então a palavra é colocada diante de nós, e Paulo a repete em Colossenses dizendo, perdoai-vos. A liberação do perdão, meus amados irmãos, é um resultado direto de nossa decisão, de uma decisão de nossa parte em relação à ofensa do outro, em relação ao mandamento de Deus para que nós pratiquemos o perdão. Ninguém vai ser tomado inesperadamente de um sentimento de perdão. Não vai acontecer. Você não vai ser atingido por um raio de perdão. Isso não vai acontecer. Por isso que nós temos tanta dificuldade com alguns mandamentos, porque a gente entende eles só no campo sentimental. Ama o teu inimigo. A gente recebe assim, sinta um sentimento favorável pelo teu inimigo. Você está com raiva dele, né? E o Senhor não está pedindo para você sentir sentimento nenhum. A priori não é isso. A priori é decida. A priori é tome uma decisão sobre essa ferida. A priori é tome uma decisão sobre esta mágoa. O sentimento virá depois. O sentimento favorável para com o outro será resultado dessa decisão a priori, dessa decisão inicial. Mas a decisão tem que tomar. Não podemos esperar que o tempo cure. Não podemos esperar que surja instantaneamente ou espontaneamente. É preciso tomar uma decisão a despeito dos sentimentos negativos que, quando estamos magoados, dominam o nosso coração. Essa decisão de liberar perdão a alguém que nos ofendeu implica em que nós mesmos não mais levantaremos a ofensa perante nós, perante o outro, perante as outras pessoas e principalmente não levantaremos mais essa ofensa perante Deus. Eu decidi perdoar. Eu rasguei a nota promissória de dívidas relacionais que essa pessoa tinha comigo e eu não vou mais levantar isso perante ninguém. Decidir perdoar, portanto, é decidir. Veja que eu não estou dizendo que perdoar é esquecer. Essa história de quem perdoa esquece é conversa, é mito, certo? Perdoar não é esquecer. Só Deus tem a capacidade de perdoar e esquecer. Ele diz lá em Isaías, né? Perdoa os teus pecados e deles não me lembro mais. Deus tem esse poder. Nós não. Nós lembramos. E você poderia então perguntar, pastor, como é que eu sei se eu realmente perdoei, né? Se o perdão foi verdadeiro? É justamente aí, é quando você se lembra daquilo que a pessoa fez que lhe magoou, você olha para ela e você não enche mais o seu coração de lixo emocional. Você olha, você sabe o que ela fez, ela realmente te ofendeu, mas quando você a vê, não tem mais, seu coração não está mais contaminado, não está cheio mais de lixo, você não mais se enternece para o mal, né, com uma disposição negativa em relação ao outro. Então a decisão de liberar o perdão a alguém que de fato nos ofendeu. É por isso que Jesus Cristo não colocou o perdão na categoria de justiça. Perdão está na categoria da graça. Porque justiça é se alguém nos ofendeu realmente, em matéria de justiça seria que ele fosse tratado exatamente da mesma forma. Mas perdão está na categoria de graça. Não tem a ver com retribuição do mal. Perdão também não tem a ver com tratar com o outro. Se o teu irmão te ofendeu, vai arguí-lo entre ti e ele. A arguição é necessária. A confrontação do pecado, a denúncia do mal cometido tem que ser feita. Se foi privado, é privado. Se foi público, é publicamente. Mas tem que tomar uma decisão. Mas tem que tratar o perdão. Tratar do perdão, tem que tratar da ofensa. Tem que abrir o coração e tem que liberar o perdão. Essa decisão, contudo, meus irmãos,
para ser aceita diante de Deus, ela não pode ser da boca para fora. É muito fácil, o perdão estético é aquele que eu digo, está perdoado. Daqui para fora e aqui dentro, está tudo inchado ainda, né, de maus sentimentos, maus desejos, de amargura, de cólera, de ira, inclusive de malícia, de desejo de vingança. Jesus disse assim lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo do coração, não perdoardes cada um ao seu irmão. Veja que é uma coisa que tem que vir das nossas entranhas, do nosso âmago, e tem que ser de verdade, tem que ser em profundidade. Aprendemos aqui ainda, irmãos, que para praticar o perdão é preciso entendê-lo como um mandamento de natureza recíproca ou mútua. Diz assim, perdoai-vos uns aos outros, o verso 32. Geralmente, quando nós erramos, quando nós somos ofensores, quando nós magoamos o outro, quando nós ferimos o outro, nós queremos ser perdoados. Nós entendemos que o outro não tem nem direito de se magoar com a gente, não tem nem direito de se ofender com o nosso erro. Nós queremos o perdão e queremos que ele flua rapidamente, imediatamente. No entanto, quando estamos na condição de ofendidos, nós tendemos a perpetuar a mágoa, a não liberar o perdão, mesmo quando arguídos a esse respeito pela palavra de Deus, por um amigo chegado, por uma pessoa próxima a nós. É por isso que Paulo chama atenção para o fato de que o perdão está no âmbito dos deveres cristãos mútuos. Perdoai-vos uns aos outros, todos devem liberar perdão, porque todos estão passíveis de errar, estão passíveis de pecar contra o outro, ninguém está acima do bem e do mal, e portanto ninguém tem moral para dizer, eu não te perdoo porque eu não erro. Porque quando nós decidimos não perdoar, a gente está praticamente dizendo isso. Eu sou perfeito, eu não erro, eu não vou te perdoar, porque eu nunca vou precisar do teu perdão ou de qualquer outras pessoas. Todos devem liberar perdão, todos devem receber perdão. Em suma, devemos tratar-nos graciosamente uns aos outros, assim como fomos tratados pelo nosso Senhor. Perdão, portanto, é uma via de mão dupla. Deve vir do meu irmão para mim, e deve também ir de mim para o meu irmão. Finalizando, meus irmãos, para praticar o perdão devemos entendê-lo como transbordo da graça divina a nós concedidos. O finalzinho do verso 32, onde Paulo diz que nós devemos ser um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Ele coloca diante de nós aqui o padrão, o modelo, o paradigma perfeito do perdão que Deus espera que nós pratiquemos com o nosso irmão. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, diz o apóstolo Paulo. Inspirado aqui pelo Espírito Santo, Paulo estabelece o padrão desse perdão. Pois assim como fomos perdoados por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, do mesmo modo devemos fazer o transbordo da graça do perdão para a vida de nossos irmãos. Veja que em um outro texto nós já fomos ordenados por Deus a amar como Ele amou, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. João 13:34. Agora somos exortados a perdoar como ele perdoou. John Stott, ele diz que perdoar é agir com graça. Em outras palavras, é repercutir a graça. Eu gosto de dizer que é fazer o transbordo da graça do perdão de Deus na minha vida, para a vida do meu irmão. A inferência aqui, meus irmãos, é que aquele que teve a liberação do perdão divino para uma dívida enorme de uma vida inteira de pecados, se de fato se apropriou pela fé da graça perdoadora de Cristo, com certeza a pessoa que experimentou a graça do perdão, ela não hesitará
em conceder ao outro o mesmíssimo benefício, em fazer o transbordo da graça perdoadora de Deus para a vida do irmão que cometeu uma ofensa contra si. Afinal, certamente a dívida que Cristo nos perdoou é bem maior do que a dívida que o irmão tem para conosco. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Credor incompassivo. Quem não perdoa é colocado por Jesus na conta de um credor incompassivo. Escravidão ali no primeiro século, naquele contexto ali da Palestina, não era pela cor da pele, como foi aqui no Brasil. Ontem foi o dia da consciência negra no Brasil, em que várias universidades, vários organismos ligados a esses movimentos discutiram a questão do racismo no país, mas naquele tempo uma pessoa não se tornava escrava porque tinha a pele escura. Não se tornava escravo porque era nem mais por dívida. Por dívida. A pessoa se tornava devedora de outra e ela ficou numa situação de não mais poder pagar a sua dívida. A sua mão de obra, da sua esposa, dos seus filhos, era vendida como mão de obra escravo para o credor. E aí Jesus conta a parábola de um homem que tinha uma grande dívida e que procurou o rei, e o rei perdoou-lhe a grande dívida. E quando ele sai da sala da absolvição, ele encontra um conservo que lhe deveria uma ninharia em relação à dívida que ele acabou de receber perdão. E ele vai, chama os verdugos e mete o homem na cadeia por causa do seu coração incompassivo. Não foi capaz de fazer o transbordo da graça que acabara de receber para a vida do outro. E aí as testemunhas levaram isso ao Senhor, e o Senhor o chamou, e o tratamento foi outro. Mateus capítulo 18, depois dei uma lida. Quando nós não perdoamos, quando nós não fazemos o transbordo da graça que recebemos de Deus para a vida dos nossos irmãos, nós nos enquadramos perfeitamente no arquétipo do credor incompassivo. Do credor que, portanto, não alcança a misericórdia divina no juízo. Do credor que, portanto, não está realmente habilitado e não reconhece ser um beneficiário da graça do Senhor. Concluindo, irmãos, então, para viver em uma comunidade de pessoas imperfeitas, para viver em uma família de pessoas imperfeitas, para viver em um contexto de ajuntamento humano qualquer, de pessoas imperfeitas, de seres humanos imperfeitos, nós precisamos de um coração que abrigue as virtudes espirituais da benignidade, de um coração que abrigue a virtude espiritual da compaixão, de um coração que renuncie o lixo emocional da amargura, o lixo emocional do ressentimento, o lixo emocional da maledicência, o lixo emocional da cólera, da raiva e da ira. Precisamos entender que o perdão que deve ser praticado em mutualidade tem como referência o gracioso e superabundante perdão de Deus para as nossas vidas. Assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Tire o lixo do coração. Se disponha a praticar o perdão. Quero encerrar perguntando: como está seu coração? Olhando para dentro de você mesmo. Que diagnóstico espiritual, relacional, emocional você faria do seu coração? Seu coração está limpo de toxinas sentimentais? Ou seu coração está cheio de lixo emocional? Contra quem você tem guardado mágoas? É um pai tirânico ou ausente? Uma mãe que bateu muito, que espancou muito, que prognosticou um futuro terrível para você? É um filho? É um amigo? É um outro familiar? É uma pessoa, um colega de trabalho que puxou o seu tapete para subir
às suas custas. Que mágoas. Quero que você pense nisso. Você não veio aqui hoje para aprender teologia do perdão. Você veio aqui hoje para ser desafiado pelo mandamento do perdão e para praticar. Como está seu coração? Cheio de toxinas sentimentais, cheio de vícios emocionais, cheio de amargura, de ressentimento, de ódio. Como está seu coração? Cheio de mágoas e malignidades, inundado pelas virtudes do Espírito de Deus, virtudes da benignidade, da compaixão, da bondade, da mansidão, da fidelidade. Como está seu coração? Enfermo pela não graça do rancor, ou curado pela graça divina, predisposto a fazer o transbordo dessa graça em forma de perdão? Como está seu coração? Enfermado ou inundado pelas virtudes espirituais? Como está seu coração? Enfermo diante de Deus porque não quer abrir mão do orgulho, ou quebrantado, dizendo para Deus, depois de ouvir a palavra: eis-me aqui, Senhor, e aquela mágoa que eu coloquei na condição de não perdoável, eu decido perdoar hoje. Eu vou restaurar meu casamento, eu vou restaurar minha amizade, eu vou restaurar a comunhão com meu irmão, eu vou reatar aquilo que o meu pecado quebrou. Eu vou pedir ao Senhor que me habilite para isso. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos e pense se existe alguém que você precisa perdoar, sem garantia de que essa pessoa não vai voltar a fazer, sem garantia de que essa pessoa vai aceitar o seu perdão, se você tiver a oportunidade de comunicar a ela, sem aquela avaliação de que foi muito injusto, foi injusto mesmo. Eu estou chamando você para perdoar até mesmo a injustiça sofrida. E eu queria que você falasse com Deus agora. Qual é a sua decisão? Vamos orar. Ó Pai bendito, Deus cheio de graça e de misericórdia, Deus rico em perdão, rico em compaixão, nós apelamos, ó Pai, à riqueza do Teu amor, à superabundância da Tua graça, e expomos, ó Pai, o nosso coração ao escrutínio da Tua palavra essa noite, que nos exorta contundentemente a praticar o perdão. Nosso coração resiste, Senhor. Nosso coração busca justificativas. Nosso coração se apega a uma avaliação de justiças sofridas. Mas o Teu Espírito nos diz: dívida maior, o Pai te perdoou. Dívida maior, Jesus na cruz pagou. Dívida maior, o Senhor graciosamente te perdoou. Então, Senhor, nos habilite agora a fazer uma revisão de nossos relacionamentos, a identificar as mágoas que abrigamos em nosso coração, e no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, liberar perdão a quem nos ofendeu. Nós te oramos assim, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça e o Teu poder, nos capacitando, nos empoderando espiritualmente, para nós fazermos o transbordo da graça do perdão. Nós te oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus, vamos louvar o Senhor em resposta de gratidão por tudo que Ele é e tem feito, e pela Sua palavra. Vamos servi-lo e adorá-lo com os nossos dízimos e ofertas. Nossos irmãos que nos visitam, não se sintam constrangidos a participar desse momento. Louvemos a Deus. Tu és Deus de graça
compaixão, teu perdão é doce, Deus fiel e bom, me purificou. Soberano Pai, és restaurador, sacrifício vivo, doce Salvador, se entregou por mim. Eu me rendo a ti, te entrego tudo que sou. Teu amor me cativou. Minha devoção te entrego. Soberano Pai, és restaurador, sacrifício vivo, doce Salvador, se entregou por mim. Eu me rendo a ti, te entrego tudo que sou. Teu amor me cativou. Minha devoção te entrego. Te entrego, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu cuidado para conosco. Pedimos, Senhor, que a tua palavra lida e meditada seja utilizada pelo teu Espírito, Senhor, para tratar do nosso coração, para nos ajudar a liberar perdão, a nos livrar de toda mágoa, de toda amargura, de todo ressentimento. Pedimos que o Senhor receba louvores, orações e as ofertas que nós colocamos no gasofilácio, porque elas são apenas o símbolo da entrega maior da nossa própria vida, que nós colocamos no teu altar e que dizemos: Senhor, disponha de nós como o Senhor quiser, disponha do que somos, disponha do que temos, disponha dos nossos conhecimentos, habilidades, ó Pai querido, disponha das nossas profissões, de tudo, Senhor, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor possa dispor para abençoar a vida do nosso próximo e para sinalizar a glória do Teu nome, para sinalizar o Teu reino. Nós te oramos e oferecemos a Ti este culto em nome do Teu santo e bendito Filho Jesus. Recebei a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz: amém. Deus abençoe.